Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina Administração Estratégica do curso de Administração Pública do SEAD IFNMG. Eu sou o professor Alexandre Teixeira e hoje veremos o módulo 1 deste curso, cujo tema é Introdução à Administração Estratégica. Antes de iniciarmos, é importante que vocês disponham de papel e caneta para fazerem as suas anotações e, caso haja dúvidas, depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas relacionado a essa primeira videoaula. Contextualizando o assunto, a estratégia pode ser entendida como uma forma de pensar o futuro, uma atividade que deve estar integrada ao processo decisório da organização com a finalidade de alcançar a eficiência, eficácia e efetividade. Isso será possível, pois pensar estrategicamente significa tentar antecipar o melhor caminho para alcançar um objetivo. E a organização que faz isso tem maiores chances de ser bem-sucedida, diferentemente daquelas que seguem por qualquer caminho. E aí, nesse contexto, a administração estratégica é o campo do conhecimento que vai sistematizar a estratégia em etapas a serem seguidas para assegurar que todos os pontos importantes sejam contemplados no processo de formulação de uma estratégia. Então, para isso, vamos acompanhar o conteúdo dessa aula nos slides. Bom, como foi informado, o tema da aula é Introdução à Administração Estratégica, que faz parte do módulo 1 da disciplina Administração Estratégica, aqui do IFNMG. Dentro do tema, serão abordados os seguintes tópicos. O tópico 1, Origens da Estratégia. O tópico 2, Evolução do Pensamento Estratégico. O tópico 3, Definições. E o tópico 4, as considerações finais. Quanto aos objetivos dessa aula, ao finalizar essa unidade, você será capaz de identificar o conceito e origens da estratégia, entender a evolução do pensamento estratégico, identificar a importância, os conceitos e as etapas do processo de administração estratégica e reconhecer a concepção de estratégias deliberadas e emergentes. Quanto às origens da estratégia, no campo da estratégia, entenderemos o planejamento estratégico como uma das etapas do processo de administração estratégica e pode ser definido como processo de decidir objetivos da organização, mudanças nesses objetivos, recursos para atingir tais objetivos e políticas a governar a aquisição e uso desses recursos. O planejamento indica o rumo da organização e parte de um diagnóstico atual da situação, que é onde estamos. Quer dizer, qual é a identidade da organização e o que ela faz no presente para alcançar os objetivos. A partir daí, definimos aonde queremos ir, isto é, a visão e os objetivos futuros da organização, que significa aonde ela quer chegar. E como iremos, isso significa a estratégia que será adotada pelos dirigentes para alcançar esses objetivos futuros. Portanto, a estratégia significa os possíveis caminhos que a organização pode tomar para o alcance dos seus objetivos. Existem tanto caminhos mais curtos quanto caminhos mais longos e tortuosos. A escolha do melhor caminho, então, dependerá de uma boa estratégia adotada. Um pouco mais sobre as origens da estratégia, vamos pensar os possíveis contextos que utilizamos a estratégia no nosso dia a dia. Normalmente, utilizamos a estratégia nos jogos para vencer uma partida, na guerra para vencer um oponente e nas empresas para que possamos vencer os nossos concorrentes. Então, todas as situações, elas estão inseridas num contexto de competitividade, que significa uma rivalidade ou uma disputa por recursos que somente uma das partes poderá obter com sucesso. Então, nesse sentido, pensando dessa forma, a estratégia esteve presente na vida do homem desde a época das cavernas, quando este se propunha a caçar, pescar ou lutar para sobreviver. Nesta época, os homens tinham que pensar a maneira mais eficiente de acumular os recursos para a sua sobrevivência e prosperidade da espécie. Quer dizer,
aquela maneira que gastaria menos energia e obtém os melhores resultados no seu objetivo. A palavra estratégia vem do grego stratégos, que é um título utilizado na Grécia Antiga para designar o cargo conhecido nos dias de hoje como general. No período helenístico e no Império Bizantino, passou a ser usado para descrever um governador militar. Dos cenários de guerra, então, surgiu o conceito de estratégia e a adaptação dessa terminologia militar para as organizações empresariais se tornou efetiva após a Revolução Industrial. Nesse contexto, temos destaque para o general Sun Tzu, um estrategista e filósofo chinês que viveu por volta de 500 anos antes de Cristo, que é reconhecido pelo livro denominado A Arte da Guerra, composto por 13 capítulos de estratégias militares. Neste livro, o Sun Tzu enfatiza a importância de se estar bem informado a respeito do inimigo, que são os nossos concorrentes, e também sobre o local de batalha, que pode ser entendido hoje, dentro do contexto dos negócios, como um ambiente organizacional. Nós podemos dizer que este é o primeiro trabalho que se tem conhecimento a respeito de práticas sobre a estratégia. Então, sobre a evolução do pensamento estratégico contemporâneo, temos um panorama histórico que se inicia com a primeira Revolução Industrial, que ocorreu entre os anos de 1760 e 1850. Nesse período, já existia a concorrência, porém nenhuma empresa tinha forte influência no setor industrial. Existiam poucas empresas que conseguiam atender às demandas dos compradores. Naquela época, as forças de oferta e demanda conseguiam ser guiadas pela mão invisível do mercado, quer dizer, o mercado ele conseguia se autorregular conforme as demandas da sociedade. Então, seguindo, chegamos à segunda Revolução Industrial, entre os anos de 1850 e 1945, e temos o desenvolvimento de ferrovias, a produção em escala, grandes empresas com integração vertical, isto é, esta empresa está em todas as etapas da cadeia produtiva, desde a fabricação até a distribuição ao cliente final. Também o surgimento das escolas de administração, como o Harvard e o Wharton, e assim ter a possibilidade pela primeira vez de entender a estratégia como a área do conhecimento aplicada às empresas. Seguindo, podemos destacar os anos 30 a 45 do século XX, onde vimos a estratégia da General Motors de diversificação de modelos e cores de automóveis. Nesse contexto, os desejos dos consumidores eles passam a ser atendidos cada vez mais. Também vimos o surgimento das primeiras empresas de consultoria e também a preocupação com a responsabilidade social na maioria das empresas. E no período da Segunda Guerra Mundial, temos uma preocupação com a necessidade da alocação dos recursos escassos e o surgimento do conceito de curva de aprendizado, que significa a experiência na realização das atividades que permite as empresas realizá-las com maior eficiência. Já nos anos 50 do século XX, temos destaque para o excesso de demanda, isto é, muitas pessoas passam a compor o mercado consumidor efetivo devido ao crescimento populacional e também a predominância do orçamento e da administração financeira como instrumentos de planejamento e controle nas empresas. E já nos anos 60 do século XX, temos as características de avanço tecnológico e diversificação, o surgimento de ferramentas de gestão, como a matriz SWOT, e o desenvolvimento dos primeiros conglomerados. O que vem a ser isso? Os conglomerados representam a junção de várias empresas em um único grupo empresarial, como é hoje a Coca-Cola, a Disney, a Unilever e a própria General Motors, a GM. E já lá nos anos 70 do século XX,
temos destaque para a criação do modelo de análise estrutural da indústria de Michael Porter, que ainda é hoje um dos principais pensadores da administração estratégica no mundo. Além disso, nós temos os processos formais de elaboração da estratégia e o planejamento de cenários, que já era algo necessário, pois nessa época o ambiente já começava a ser bem imprevisível. Nos anos 80 do século XX, temos destaque para a concorrência internacional cada vez mais poderosa e também o lançamento dos livros Estratégia Competitiva e Vantagem Competitiva do Michael Porter e também o entendimento da importância de todos os stakeholders para o sucesso da organização. Temos também o surgimento do conceito de tecnologia da informação para representar o conjunto de atividades e soluções providas de recursos de computação. Em sequência, nos anos 90 do século XX, temos os seguintes destaques: a importância do ambiente interno da organização em detrimento do ambiente externo, que teve uma maior importância nesses anos anteriores, o surgimento dos códigos de ética nas empresas, o surgimento da governança corporativa, a importância da sustentabilidade como uma forma de preservar os recursos escassos para gerações futuras, a terceirização de atividades triviais da empresa e o surgimento do CRM, Customer Relationship Management, o entendimento da visão empresarial e também o surgimento da ferramenta Balanced Scorecard, de Kaplan e Norton, que revolucionou o campo da estratégia nos anos 90. Enfim, chegamos no século XXI, que representa, em parte, o momento atual que estamos vivenciando, que é marcado pelo conceito de criação de valor das empresas, em detrimento à concepção do lucro, também o empreendedorismo, também as estruturas simples, flexíveis e rápidas. Nós temos o planejamento estratégico, que faz parte do dia a dia da organização, de forma contínua e de constante atualização, a ascensão dos planos de negócio e o surgimento das startups, que são empresas de base tecnológica com alto potencial de valor, fundadas para explorar novos modelos de negócios. Então, todas essas características apresentadas pelo plano histórico da evolução da estratégia nas organizações ao longo desses anos são importantes para entendermos o atual estágio da administração estratégica. O planejamento estratégico que realizamos hoje é diferente daquele planejamento estratégico de 30, 40 ou 50 anos atrás. As ferramentas e conceitos das etapas desse planejamento evoluíram para se adaptar ao ambiente e às demandas atuais. No entanto, cada característica da qual nós abordamos no passar do tempo tem seu papel especial na concepção do que é estratégia nas organizações da atualidade. Por isso, vamos analisar alguns conceitos de estratégia. Acompanhe comigo nos slides. Então, nós podemos entender a estratégia na visão de alguns autores como um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações definidos para explorar as competências essenciais e obter a vantagem competitiva. Outra definição pode ser concebida como processo contínuo e circular que visa manter a organização como um conjunto adequadamente integrado ao seu ambiente. Também, segundo outros autores, podemos entendê-la como a determinação das metas e dos objetivos básicos de longo prazo de uma empresa e a adoção de cursos de ação e alocação dos recursos necessários para realizar essas metas. Bom, nas definições apresentadas, nos chama a atenção o destaque de algumas palavras como destacadas lá, competências essenciais, vantagem competitiva, ambiente, objetivos, longo prazo e recursos.
Então, todas elas destacadas nas definições da apresentação. Essas são palavras que estão presentes em boa parte de qualquer definição da palavra estratégia quando voltada para o contexto empresarial. Portanto, iremos nos deparar várias vezes com algumas dessas palavras ao longo do nosso curso. Dessa forma, podemos definir estratégia de uma forma genérica como um conjunto de ações orientadas para obter a vantagem competitiva por meio da definição de objetivos futuros oriundos da análise de fatores externos do ambiente e da análise interna de recursos e capacidades da organização. Vimos então que a definição de estratégia não é uma tarefa simples e pode partir de entendimentos e contextos diferentes que vão desde campos de guerra até a concorrência existente entre as empresas nos dias atuais. E não fomos só nós que chegamos a essa conclusão. Os autores Mintzberg, Austrand e Lampel também entenderam que é difícil conceituar a estratégia em apenas poucas palavras e que o entendimento dessa prática ela pode variar de situação para situação e incluir inúmeros fatores. Dessa forma, a partir de uma extensa pesquisa no campo da estratégia, esses autores segregaram os conceitos dessa prática em 10 escolas, no que eles chamaram as escolas do pensamento, da formulação e da estratégia. Então vejamos cada uma dessas escolas nos slides a seguir. Então nós temos essas escolas, elas não são escolas físicas. Na verdade, representam pensamentos distintos de grupos de autores que divergem sobre o entendimento da formulação da estratégia, que são elas, acompanhem comigo. 1. Escola do design. 2. Escola do planejamento. 3. Escola do posicionamento. 4. Escola empreendedora. 5. Escola cognitiva. 6. Escola do aprendizado. 7. Escola do poder. 8. Escola cultural. 9. Escola ambiental. E 10. Escola de configuração. Como podemos perceber, são muitas escolas com entendimentos diversos. E para estudar cada uma delas, levaria muito mais tempo que o tempo disponível da nossa disciplina. Por isso, o que devemos entender agora sobre as escolas é que as primeiras 3 escolas são as escolas prescritivas, isto é, se preocupam mais com a formulação e o planejamento da estratégia. E as 6 demais escolas, totalizando 9 até agora, são as escolas descritivas, quer dizer, se preocupam mais como de fato as estratégias são realizadas e não como elas deveriam ser. Já a 10ª escola, a da configuração, na verdade, é uma mistura de todas essas primeiras escolas. Para entendermos melhor como as definições de estratégia são divididas entre essas escolas, vamos observar o processo de formulação de estratégias descritos por Mintzberg, Austrand e Lampel. Nesse processo, eles destacam as estratégias deliberadas e as estratégias emergentes. Bom, o que são essas estratégias? Segundo os autores, o processo de formulação das estratégias se inicia com as estratégias pretendidas, à esquerda da figura, que são todos aqueles objetivos idealizados previamente na etapa de planejamento. E durante a experimentação desses objetivos que foram pretendidos, vão surgir aí as estratégias não realizadas, que são as estratégias que por algum motivo ou contingência não foram possíveis de serem implementadas e precisaram de ser descartadas. Ainda nessa experimentação do que foi planejado, vão surgir aquelas estratégias que nós chamamos de estratégias emergentes, que conforme a figura, são planos que emergiram durante essa experimentação do planejamento em resposta às mudanças do ambiente. As estratégias emergentes, destacando aqui, normalmente são imprevisíveis. Elas corrigem a roda da organização e tornam o planejamento mais flexível.
Só é possível conceber esse tipo de estratégia a partir da experimentação de estratégias pretendidas quando colocadas em práticas. E já as estratégias deliberadas, elas podem ser entendidas como um conjunto de estratégias pretendidas menos as estratégias não realizadas. Isto é, parte daquelas estratégias pretendidas que conseguiu-se de fato levar adiante. Por fim, nós temos o conjunto de estratégias realizadas à direita aí da figura, que são resultantes da experimentação de um planejamento e é a soma do conjunto de estratégias deliberadas mais as estratégias emergentes. Portanto, segundo os autores, as estratégias que são de fato realizadas são uma mistura de estratégias emergentes mais as estratégias deliberadas. Assim, poderemos compreender um pouco mais de como funciona a formulação da estratégia dentro do entendimento de cada escola que falamos. Vamos imaginar as escolas distribuídas em uma escala de 1 a 9, como na figura apresentada aqui no slide. Na ponta da esquerda, temos a escola do design, que enxerga a formulação da estratégia como um processo totalmente deliberado. Isto é, entende que as estratégias são totalmente arquitetadas em desenhos formais e planos já previamente estabelecidos. Já na ponta da direita, nós temos a escola ambiental, que concebe a estratégia, por sua vez, como um processo já totalmente emergente, quer dizer, como um processo imprevisível e reativo que surge com as mudanças do ambiente. E no meio dessa escala, teremos todas as demais escolas distribuídas de acordo com a intensidade do seu entendimento da estratégia. Isto é, se é um processo mais deliberado ou se vai ser um processo mais emergente. Então, dessa forma, tivemos um resumo das escolas de pensamento da formulação da estratégia, que é o que nós precisamos saber para a nossa disciplina. Dessa forma, nós vamos chegando ao fim da nossa primeira aula e, resumindo, nessa aula nós tivemos uma visão geral do que é o planejamento estratégico, como uma ferramenta usada para estabelecer os objetivos futuros, né? Falamos também sobre as origens da estratégia e a evolução do pensamento estratégico, que contribuem para o entendimento desse pensamento nos dias de hoje. Nós também abordamos alguns conceitos de estratégia que ainda não possuem um conceito totalmente formado, mas podemos identificar algumas palavras-chave que giram em torno desse conceito e vão trazer as várias visões de diversos autores. E, por fim, introduzimos as escolas de pensamento da formulação da estratégia, que dividem o entendimento da estratégia como um processo deliberado ou como um processo emergente. Quer dizer, as escolas que entendem mais como um processo planejado ou que entendem a estratégia como um processo que vai surgir em meio às mudanças do ambiente. Além disso, temos os filmes recomendados a respeito dessa aula que vocês podem assistir. Na verdade, é um documentário sobre a arte da guerra de Sun Tzu, de acordo com o link. E também nós temos links a respeito de conteúdos adicionais sobre essa matéria que vocês podem estar acessando para ampliação do conhecimento. Bom, dessa forma, finalizamos essa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado e aguardo vocês nas próximas aulas. Bons estudos!